de tudo, é necessário saber que eu era uma das poucas garotas negras do meu colégio, e isso vai explicar muita coisa do que aconteceu comigo. Na maioria das vezes, as pessoas que eu ficava eram os amigos dos ficantes das minhas amigas, brancas. Mas tudo mudou quando eu conheci a Luísa. Ela foi a primeira menina que eu fiquei, a primeira menina negra, e eu me apaixonei por ela. Mas não deu certo. Eu conheci a Jéssica um ano antes de eu entrar na faculdade. Um dia, por acaso, eu descobri que ela mora 2 quadras depois da minha casa. Cidade pequena, né? Até que uma noite eu tomei coragem e chamei ela para um date. Não foi assim um super date, cheio de frufru ou com um cardápio todo chique. A gente assistiu um filme e comeu coxinha. Simples, mas foi incrível. Não precisa de muita coisa quando tem apreço por quem está com você. Meu primeiro namoro foi com o André, mas não deu muito certo. Eu gostava muito mais dele do que ele de mim. Até hoje me pergunto por que eu insisti tanto num relacionamento que não era pra ser, sabe? Mas eu disse pra mim mesma, eu não vou desistir de me apaixonar. Eu vou encontrar o amor da minha vida. E aí apareceu o Ricardo. Eu vi ele numa foto com mais 2 amigas. E já fui logo perguntar quem era, porque pra mim ele era o menino mais lindo que eu já tinha visto em toda a minha vida. Elas fizeram ponte, a gente começou a conversar. Um dia eu convidei ele pra ir no cinema e ele aceitou. Lá nós demos nosso primeiro beijo. Quando eu conheci o Lucas, eu tava na 5ª série. Ele era da 5ª A e eu do 5º B. No começo eu não gostava muito dele. Achava ele muito engomadinho, metido. E eu também não era uma criança muito sociável, nem muito amigável. Mas como ele era popularzinho, todas as crianças do colégio tinham amizade com ele, o que significa que a gente acabava se encontrando. Ironicamente, um dia eu estava na sacada do meu apartamento e vi ele descendo a rua. E foi nesse dia que eu descobri que ele morava na mesma quadra que eu. Eu a conheci na minha igreja. Achei ela linda, mas a nossa relação sempre foi muito instável. Ela aparecia, sumia, aparecia de novo e depois sumia de novo. E por muito tempo a gente ficou nesse ciclo vicioso. Ela era mais velha que eu. Eu tinha 15 e ela já tinha 18. Não sei se isso explica alguma coisa, mas fez muita diferença na maior parte do tempo que eu me envolvi com ela. Ela dizia que não podia ficar comigo porque eu era boa demais pra ela. Boa demais? Essa é a desculpa pra me fazer de idiota? Eu e a Jéssica ficamos por pouco mais de um mês. Tava mexido por ela. Queria levar isso adiante. Dessa vez sim. Preparei toda a nossa noite. Decorei meu quarto, fiz uma janta mais elaborada e chamei ela para vir em casa. Eu estava ciente de que a gente ia namorar. Ela chegou, jantamos, levei ela pro quarto. Ela adorou a decoração. E finalmente eu disse a famosa frase: gosto muito de você. Quer namorar comigo? Se eu pudesse definir o nosso primeiro ano juntos com uma palavra, seria perfeito. Simplesmente perfeito. O Ricardo era incrível, me tratava tão bem. E eu não estava acostumada a ser tratada tão bem assim. Acho que foi aí que as coisas começaram a se bagunçar. Tudo estava indo muito bem e na minha cabeça não era assim que as coisas funcionavam, sabe? Eu estava tão presa ao meu antigo relacionamento que eu ficava esperando alguma coisa dar errado, sei lá. Eu comecei a procurar motivos para brincar com o Ricardo. E eu encontrei. Um dia, a gente foi num bar e ele cumprimentou uma ex-ficante dele. Aquilo pra mim foi a gota d'água. Eu não só briguei com ele, como terminei o namoro ali mesmo. Quando eu fui para a 8ª série, as turmas se juntaram. Ou seja, eu ia estudar na mesma sala que o Lucas. E como se não bastasse, meu melhor amigo Thiago era super próximo dele. Como perfeito pra mim, né? Meu melhor amigo é super amigo do cara que eu detesto.
eu já estava convencido de que aquele ano seria horrível. Mas não foi. Nem um pouco. A convivência e a amizade em comum com o Thiago fez eu e o Lucas nos aproximarmos. Num dia eu detestava ele, no outro dia ele já estava almoçando lá em casa. E num desses dias ele foi lá, a gente estava brincando de pega-pega, eu saí correndo e bati minha cara na parede. E doeu. Muito. Machuquei meu nariz. E aí ele me perguntou se estava doendo, se aproximou. E eu disse que sim. Aí ele me deu um beijinho no nariz. Depois me deu outro beijinho na boca. Foi o ponto de partida pra gente começar a se beijar. Eu fui a primeira pessoa que ele beijou e ele foi a primeira pessoa que eu beijei. Fofo, né? Muitas coisas foram acontecendo. As falas dela me machucavam. E eu não queria o rótulo de boazinha demais. E ela dava a entender que isso seria um motivo para terminar comigo. Mas ela nunca terminava. E eu muito menos. Até que um dia eu descobri que ela me traiu mais de uma vez. Sério, eu tinha sentimentos por ela. Era amor? Não sei. Era apego? Não sei. Era alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu só sabia sentir. Os primeiros meses foram incríveis. A gente trocava muitos presentes. Inclusive foi ela que comprou nossas alianças. Lindas. Aliás, foi por causa das próprias alianças que as coisas começaram a dar errado. Ela queria me fazer uma surpresa para me entregá-las, mas no dia que ela planejou para fazer isso, eu precisei sair com a minha mãe. Resolver coisa de adulto. Falei para ela que não podia ir, mas ela não entendeu. Ficou enfurecida comigo. Que culpa eu tinha? Que culpa eu deveria sentir? Naquela mesma noite, eu cheguei em casa chorando. Depois daquele surto, eu percebi que o André tinha deixado muitas marcas em mim e que isso estava atrapalhando o meu relacionamento com o Ricardo. E o Ricardo não merecia o que eu tinha feito. No dia seguinte, eu liguei pra ele, disse que estava arrependido e queria conversar. Ele aceitou, nós conversamos, eu pedi desculpa, assumi que estava errado, assumi que meu surto tinha sido completamente desnecessário. E ele aceitou. E aí nós reatamos. Só que mesmo tendo reatado, não era a mesma coisa de antes. Eu sei lá, eu não estava feliz. Só que eu escondia isso, porque eu achava que o Ricardo não merecia passar por outro término. Foi nesse período de infelicidade que eu conheci o Nicolas, na faculdade. Ele foi simpático, nós começamos a conversar, conversa vai, conversa vem, ele me perguntou sobre meu namoro. Eu não só disse que eu estava infeliz, eu fiz uma lista de todos os motivos que eu tinha para terminar com o Ricardo. Mesmo eu tendo beijado o Lucas, não era uma coisa que eu pensava, nossa, tô apaixonado por ele. Era só uma amizade. Aquele beijo não influenciava nada na nossa relação. Pra mim, aquilo era mágico. Era uma fantasia pré-adolescente que eu sempre sonhei que eu teria. Nós éramos melhores amigos, que dávamos beijinhos de vez em quando. Eu gostava muito do Lucas. Não como namorado, como um amigo mesmo, sabe? Até porque a amizade era tão forte que eu não conseguia imaginar mais do que isso. Mais do que uma amizade. Até que um dia ele me contou que estava namorando. Pra mim foi tudo bem, eu não estava apaixonado por ele, não sentia ciúmes nem nada. Mas o namorado dele era ciumento. A nossa amizade então acabou não mudando tanto assim. Quer dizer, ele passava muito mais tempo com o namorado do que comigo, claro. Mas a gente ainda conversava todos os dias, trocava foto, mandava mensagem, música e tal. Até que minha mãe me mandou pro internato pra fazer o ensino médio. Não sei o que aconteceu, como aconteceu ou por que aconteceu. Mas um dia ela me pediu em namoro e eu aceitei, claro. A gente só se via final de semana, que era quando meus pais me deixavam sair pra vê-la. E sempre que a gente se encontrava, ela fazia piadas autodepreciativas. Isso me atravessa de uma maneira que me fazia questionar o que ela estava falando. Mas eu cedia, porque eu achava que ela tinha problemas de autoestima. Mas eu não queria que ela se desmerecesse, se desvalorizasse. Até hoje eu fico imaginando se eu podia ter feito alguma coisa pra ajudar ela a se entender, se aceitar. Tudo mudou quando eu entrei na faculdade.
tudo começou a dar errado. Eu passei na faculdade, a Jéssica não ficou feliz, pelo menos não tanto quanto eu. Poxa, era um momento que eu sempre sonhei, ela não fez o mínimo de esforço para comemorar comigo. Mas eu relevei. Era o meu momento, nada ia me barrar de sentir a felicidade que eu queria e que eu merecia. Mas muitas brigas começaram a acontecer a partir daí. Muita desconfiança da parte dela. Eu estava esgotado e pensando no nosso bem, pedi um tempo. Achei que ia ser bom pra gente espairecer. Nesse tempo eu decidi ativar um desses aplicativos de encontro, mas a Jéssica também estava lá. Eu curti o perfil dela, ela curtiu o meu e, como se fosse a primeira vez, a gente começou a conversar. A gente se encontrou, conversamos, nos beijamos, mas mesmo que isso tudo estivesse acontecendo, não era mais a mesma coisa. Depois de um tempo eu comecei a perceber o Ricardo um pouco diferente. Tava frio, não ria das minhas piadas. Aí um dia a gente foi na casa dele e ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou quem era Nicholas. Eu fiquei estática por alguns segundos. Mas expliquei que Nicholas era um amigo da faculdade que eu tinha conhecido e tudo mais. Nisso, ele tira o celular do bolso e me mostra um print de uma conversa que eu tinha com o Nicholas. Aquela conversa onde eu listo todos os motivos para terminar com o Ricardo. Ele tinha a senha do meu celular. Eu até tentei explicar pra ele que aquilo tinha sido num momento infeliz, o nosso namoro, mas que as coisas tinham mudado. Mas não teve jeito. Ele terminou comigo. Disse que não confiava mais em mim. Eu fiquei arrasado. Eu até tentei reatar depois do término, mas o máximo que eu consegui foram alguns dates. E o Ricardo mantinha escondido, mantinha em sigilo que a gente se encontrava depois do término. Até porque os amigos dele me odiavam, por causa daquele episódio do bar. O tempo foi passando e aí, de repente, um dia, depois da gente se encontrar, eu descobri que ele tá namorando. Simples assim, namorando. Num dia tava comigo e no outro aparece namorando. Eu fiquei em choque. Eu ainda tinha sentimentos pelo Ricardo, mas o que eu podia fazer, né? E além disso, ele se mudou com os pais pro litoral, pra uma casa de praia que eles tinham. Eu fiquei acompanhando ele pela internet e nem me afetava tanto. O primeiro ano do internato foi muito difícil pra mim. Mudar minha rotina completamente, ficar sem meus amigos, ficar sem o Lucas. Eu queria sair daquele internato a todo custo. E eu poderia muito bem me comportar com a criança baderneira que eu sempre fui e causar minha expulsão. Mas eu tinha crescido. Sabe, a minha mãe me colocou lá, eu queria que a minha mãe me tirasse por opção dela. Todos os dias eu ligava pro Lucas e falava o quanto aquele lugar era horrível, eu odiava estar lá. O quanto eu queria sair dali e voltar pra minha rotina antiga. Eu tinha esperança de que eles iam fazer alguma coisa pra convencer a minha mãe a me tirar de lá. Daquele colégio interno. Eu me prendi a esperança de voltar a conviver com os meus amigos. A voltar a conviver com o Lucas. Eu perdoei ela pelas traições. Foi o primeiro relacionamento que eu tive. Pra mim era mais que normal isso acontecer no namoro. Eu romantizava o abuso, romantizava o mal que ela me fazia. Porque na minha cabeça era só picuinha de casal. O pior é que todos da minha cidade falavam da gente, por motivos óbvios, né? Chegou um ponto que meu pai disse que estava decepcionado comigo, porque eu estava desperdiçando o tempo da minha vida com uma pessoa que não me merecia. E no fundo era verdade. Eu sabia que merecia mais. Que merecia pelo menos o mínimo. Amor, respeito, carinho. Será que é pedir demais? Ouvir meu pai dizer aquilo foi um choque. Mas foi o impulso que eu precisava para terminar de vez com a Luísa. Não dava mais. Na verdade, nunca deu. Mas eu tentei.
Tentei até o último segundo. E eu terminei com ela. De uma vez por todas. E mesmo depois de terminar, ela continuava me ligando. Dizia que me amava, que me queria de volta, que eu era a mulher da vida dela. Mas eu já estava tão calejada, tão cansada, que eu não podia me permitir a passar por isso de novo. E eu não ia. E eu não fui. Mesmo pelejando, eu continuava me encontrando com a Jéssica. Um dia uma amiga nossa em comum falou que ela estava conversando com um garoto que conheceu na internet, que por acaso eu também conhecia. Cidade pequena, né? Mas eu não me importei, a gente já não estava mais junto. Dias depois eu saí com os amigos. A gente foi a um pubzinho. E por muita coincidência, a Jéssica também estava lá. Ela e o tal garoto. Eu achei que ver aquilo não ia me afetar, mas vê-la lá me afetou. E muito. No segundo ano do ensino médio, a minha mãe finalmente me tirou do internato. Foi um momento de alívio tão grande. Mas ela me tirou porque a gente ia se mudar de cidade. Então, basicamente, eu estava saindo do internato sem saber que era o fim de uma fase da minha vida. Foram os piores anos pra mim. Eu fiquei 2 anos querendo voltar pro Lucas e não voltei. Foi o fim da nossa história. Simplesmente acabou. Tudo aconteceu tão rápido, mas sempre tudo foi muito genuíno. Até o ódio que eu sentia dele no começo, que no final se transformou em amor. Mas o que me deixa mais triste é que isso que eu tive com o Lucas, eu sinto que eu não vou ter com mais ninguém. No dia seguinte, a Jéssica me mandou mensagem. Falou que tinha me visto no pub e que se sentiu mal por eu ter presenciado ela com outra pessoa. Eu fui sincero, falei que tinha sentido algo meio desconfortável mesmo, mas não tinha problema, afinal a gente não estava mais junto. Ela quis se encontrar comigo, pra nos resolvermos, nos entendermos. Marquei no dia seguinte. Falei pra mim que não tinha mais como continuar daquele jeito. Sempre para, volta, briga, termina, volta de novo. Chega, é uma rotina que não vale a pena. A gente se encontrou, se resolveu. E eu disse que não dava mais pra ficar daquele jeito. E a última frase que ela me falou foi: te desejo todas as coisas de ruim dessa vida. Eu me envolvi com outras meninas depois da Luísa. Eu até namorei uma garota. A Letícia. No começo foi bom, mas depois eu vi que ela também não era pra mim. Eu acho que precisava dar um tempo de relacionamentos. Precisava me entender, sabe? Me empoderar. A Letícia até que era legal, mas não era que eu merecia também. E mesmo quando a gente estava namorando, a Luísa continuava me ligando, me querendo de volta. Mas já era tarde, para ambas. Terminei com a Letícia e nunca mais ouvi, vi ou tive contato com a Luísa. Acho que foi livramento mesmo. Até porque depois que a gente terminou, eu fantasiava ver ela sofrer. Se é errado, eu não sei. Mas era genuíno. Alguns meses depois de ter se mudado, eu vi que o Ricardo estava de volta por aí. E solteiro. Aí eu mandei mensagem pra ele, né? Nós nos vimos, ficamos, transamos. E naquela mesma semana, eu decidi sair com alguns amigos. Fui pra um lugarzinho e encontrei ele lá. Ele e todos os amigos dele que me detestavam. Aí eu acenei, né? E sabe o que ele fez? Ele virou pro lado e tacou um beijo na boca da menina que tava sentada do lado dele. Na minha frente. Eu nunca me senti tão humilhada, tão desprezada. Quer dizer, me evitar eu até entendo. Mas aí agir como se não me conhecesse. Aquilo foi o auge do meu descontentamento. E eu decidi excluir o Ricardo da minha vida. Eu não queria ver sobre ele, falar sobre ele. Porque eu tinha que encarar a verdade. E a verdade é que o amor possui manchas impossíveis de serem removidas.
Mas as suas roupas brancas não. E é por isso que eu uso o Benefit Poder O2 Multi, que remove todas as manchas em até 30 segundos.